Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que é fundamental, né? Como é que uma cidade decide quem vai ter acesso a uma moradia popular? E para a gente entender isso, vamos usar uma ferramenta bem diferente, quase um guia. É um roteiro de pesquisa que vai nos ajudar a espiar os bastidores de um sistema de habitação pública. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que se decide isso? Para milhões e milhões de pessoas, a resposta para essa pergunta pode mudar, nossa, absolutamente tudo. É um processo que a gente sabe que é complexo, né? Cheio de regras, de etapas, e é por isso que hoje a gente vai pegar uma lupa, tipo a de um pesquisador mesmo, para tentar desvendar como é que isso tudo funciona na prática. E o nosso ponto de partida vai ser Palmas, lá no Tocantins. Foi lá que um grupo de pesquisadores criou um roteiro bem detalhado para investigar a fundo o sistema de cadastro habitacional da cidade. E é esse documento, esse roteiro, que vai ser a nossa chave para desmontar o processo todo, sabe? Peça por peça. Então vamos lá, vamos entrar de vez nisso. Para começar, qual é a missão desse sistema? Tipo, qual é o objetivo principal dele? O que ele deveria fazer? E a gente vai descobrir isso olhando para as perguntas que os próprios pesquisadores fizeram. Bem, no centro de tudo isso está o tal do cadastro habitacional. O que é isso, afinal? Pensa nele como um grande banco de dados do governo. A função dele é simples: registar as famílias que precisam de moradia e, a partir daí, selecionar quem vai entrar nos programas habitacionais. A ideia, no fim das contas, é pegar aquele direito à moradia que está lá na Constituição e transformar em algo real, de tijolo e cimento. E olha só que interessante. Os objetivos que os pesquisadores investigaram mostram que o sistema é muito mais do que parece. O primeiro, claro, é o mais óbvio: conectar as famílias aos programas de moradia. Mas não para por aí. A pesquisa quer saber como o sistema ajuda a medir o tamanho do problema, sabe? O famoso déficit habitacional. Também quer ver se o cadastro realmente funciona para garantir aquele direito constitucional na prática. E, por último, como ele serve de base, de alicerce para outras políticas sociais. Cada um desses pontos é uma camada a mais para a gente entender. Ok, já entendemos a missão. Agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como é que funciona a jornada de alguém que entra nesse sistema? Vamos seguir os passos que os pesquisadores mapearam. Então, o roteiro de pesquisa quebrou o processo em 4 grandes etapas. Primeiro, a pessoa faz a inscrição inicial. Simples. Depois, vem a parte da papelada, a entrega de um monte de documentos. A terceira fase é super importante. É a verificação e auditoria de tudo isso, para ter certeza de que as informações estão corretas. E, por fim, o momento mais esperado: a seleção para os programas de moradia. E aqui a gente vê um ponto-chave, né? A eterna briga entre a burocracia e a justiça. Para ser justo, o sistema precisa de informações corretas, precisas. É por isso que a pesquisa não se contenta em perguntar quais documentos são necessários. Ela vai além. Ela quer saber por que esses documentos são necessários e de quanto em quanto tempo os dados têm que ser atualizados para que o sistema continue funcionando de forma justa para todo mundo. Mas, olha, um sistema como esse não é só sobre formulários e carimbos. Pelo menos não deveria ser. E é agora que a análise fica ainda mais profunda, porque ela começa a investigar o propósito real por trás de tudo: a inclusão social de verdade. E essa pergunta aqui, tirada direto do roteiro dos pesquisadores, é um divisor de águas. Como o programa assegura prioridade a idosos, gestantes e pessoas com deficiência? Pronto. Essa pergunta vai direto no coração do problema. Porque não adianta nada ter um sistema que funciona na teoria se ele não protege ativamente quem é mais vulnerável. Com uma pergunta dessas, o foco muda completamente. A gente para de olhar só para o procedimento, para o como funciona, e começa a se perguntar para quem isso funciona. A eficiência é importante? Claro que é. Mas o objetivo final, a bússola que tem que guiar tudo isso, é a justiça social. E a investigação vai ainda mais fundo, olhando para as barreiras que a gente nem sempre vê. Pensa bem, como é que uma família que mora muito longe do centro da cidade consegue se inscrever? E os custos, o dinheiro do ônibus para ir lá entregar os documentos e a falta de informação, que é uma barreira gigante. O roteiro quer saber se o sistema está realmente chegando em quem mais precisa. E mais importante ainda, o que acontece depois que uma família é escolhida? O apoio continua? Bom, e com tudo isso na mesa, a gente chega na parte da avaliação. Como é que esse roteiro de pesquisa propõe que a gente meça o sucesso do sistema? E olhando para frente, o que ele aponta como caminho para o futuro? Esse roteiro nos ajuda a ver os dois lados da moeda, sabe? De um lado você tem avanços importantes, um sistema de cadastro centralizado, critérios de seleção que são claros, isso é ótimo para a transparência.
Mas aí, do outro lado, a pesquisa te força a perguntar, mas e as filas enormes? E a falta de acesso digital para quem não tem internet? E os custos escondidos que acabam excluindo justamente quem mais precisa? A questão, no fim, não é só se o sistema tem pontos bons, mas se esses pontos bons estão chegando para todo mundo. E o mais legal é que essa análise não fica só no agora. Ela olha para a frente. O roteiro começa a levantar perguntas sobre modernização. Por exemplo, por que não fazer as inscrições online? E quais deveriam ser as metas para o futuro, para expandir e melhorar o serviço daqui para a frente? E no fim das contas, a gente parte da investigação de um sistema específico lá em Palmas e chega numa questão que é universal. Desmontar um processo local nos obriga a encarar um desafio que é global. Como é que a gente pode criar sistemas que não só funcionem bem no papel, mas que funcionem de um jeito justo e eficiente para todo mundo? Essa é a grande reflexão que fica.